Risco de short squeeze no Bitcoin e hoje a gente vai falar sobre a possibilidade inversa do que trouxe o vídeo de ontem. Lembra do vídeo de ontem? Sobre a possibilidade de queda de 15% no Ethereum? Aconteceu, o Ethereum caiu 15%, altcoins caíram 15%, outras até mais, outras menos. Hoje a história muda. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de um short squeeze no Bitcoin. A gente está seguindo o contrário do que a manada está falando aí. Bitcoin, existe a possibilidade de um short squeeze, mas o que é um short squeeze? Short squeeze é aquela grande valorização para tirar as operações de vendas. A gente vai falar sobre isso, sobre essa possibilidade e também sobre onde que estão as oportunidades. Você está com medo? Está pensando em vender? Está pensando em sair do mercado? Calma aí, espera a análise, dá uma olhada, vê se faz sentido. Se fizer sentido para você, e fala aqui na descrição também se deu tempo você pegar o trade de ontem que tinha passado para vocês nas altcoins. Ontem passei um tradezinho nas altcoins aí, algumas pessoas conseguiram pegar, outras não. Não deu tempo eu pegar, estava na correria ontem, não deu tempo eu ver a confirmação do Ethereum, quando eu vi já estava despencando. Infelizmente fiquei para trás, o Ethereum me deixou para trás nessa operação, mas seria uma operação para fazer um bom lucro. Mas vamos ter mais oportunidades aqui, tá? Calma aí, que nem tudo está perdido, principalmente para você que não pegou a operação de Ethereum. Bom, vamos lá. Antes de falar sobre esse rompimento aqui de 91 mil dólares por unidade no Bitcoin, eu quero trazer algumas notícias importantes. Eu vou até apagar isso tudo para a gente acompanhar do zero essa análise, tá? Quero trazer alguns dados importantes que talvez sejam os dados que causaram essa queda aqui para Bitcoin no dia de hoje. Calma aí que é pouca coisa, tá? A gente vai ver o que aconteceu. Depois a gente vai lá para o gráfico e a gente fala também sobre altcoin no dia de hoje. Inclusive, comprei altcoin, tá? Fiz algumas comprinhas no dia de hoje, compras para spot, sem trades ainda, porque eu vou esperar confirmações. Se você quer acompanhar e saber as compras que eu fiz no dia de hoje, amanhã eu vou fazer um vídeo só para te mostrar onde que eu comprei e quais altcoins que eu comprei no dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de short squeeze, passa um pouco sobre altcoin. Amanhã a gente fala aí sobre as altcoins que eu comprei ou que eu estou comprando. Inclusive, se não está inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar esses vídeos que eu trago para você. Inclusive o que eu estou fazendo nesses momentos de mercado, tá? Então, vamos lá, sem perder mais tempo. Olha só, Strategy adquire 20 mil Bitcoin. Isso daqui dá aproximadamente 2 bilhões de compras, 2 bilhões de dólares em compra de Bitcoin. E isso daqui não impactou, não trouxe aquela valorização positiva porque foi a entrada de liquidez no mercado. Isso daqui pode ser impactado depois, tá? A Strategy, depois de passar algumas semanas sem comprar Bitcoin, faz a primeira aquisição do ano, a primeira compra do ano de 2 bilhões, chegando aqui a aproximadamente 500 mil Bitcoins em carteira, tá, pessoal? O preço médio da empresa está em aproximadamente 66 mil por unidade no Bitcoin, ou seja, tá conseguindo lucro interessante, está no lucro e anualmente está com lucro de aproximados 6,9%. Está muito próximo dos 500 mil Bitcoins. A Strategy que tem plano de comprar 42 bilhões de dólares em Bitcoin, se conseguirem vai passar facilmente dos 600 mil Bitcoins em carteira. Ainda assim, não impediu da Strategy, que é o MSTR, de cair tentando segurar aqui nesse suporte de 282 dólares por unidade na ação MSTR, da MSTR, que é a ação da Strategy, antes MicroStrategy, agora só Strategy. A gente tem uma formação interessante aqui nesse padrão, pode ser um padrão de cunha, que pode trazer uma valorização a mais aqui para a ação Strategy, mas não acredito que seja uma valorização que vai buscar 2 mil dólares, 3 mil dólares. A sua alta máxima histórica está aqui, ó. 546 dólares. Ainda existe a possibilidade de buscar lá em cima? Ainda existe, mas a gente precisa ver o Bitcoin subindo, dando continuidade no seu movimento altista para que a gente tenha a valorização da Strategy também, que está vinculada à valorização do Bitcoin. Se o Bitcoin não valoriza, a MSTR não valoriza também e continua seu movimento baixista, mesmo com compras, tá? Então, Strategy está estagnada aqui dentro desse range. A gente vai ficar atento porque a perda desse range aqui pode trazer mais queda, mas não acredito que isso aconteça agora. Isso vai acontecer lá na frente, porque geralmente esse é um padrão de continuação, tá? A gente pode ter mais uma pernada aí para ação MSTR, com compras também na MicroStrategy. Quanto mais as ações sobem, mais exposição ao Bitcoin eles têm, tá bom? Fundador da Kraken, isso daqui pode ter possibilitado a queda de ontem, tá? Ajudado a impulsionar a queda de ontem e de hoje. O fundador da Kraken questiona a solvência da Bybit. Vamos ficar atentos aí com a Bybit. Luiz, tem um conto na Bybit, o que eu faço? Olha, Luiz, o que eu faria?
migraria para um outro exchange, esperaria a água baixar, aí depois eu voltaria para a Bybit. Tá? A FTX, a gente teve as mesmas coisas. Não, tá tudo bem, não aconteceu nada, é só 1 bilhão que eles precisam conseguir, isso eles conseguem fácil. No final das contas, aconteceu o que aconteceu com a FTX. A Bybit, a gente precisa ter um pouco de cautela, inclusive o fundador da Kraken questionou sobre empréstimo feito pela Bybit e sobre a solvência. O Powell acredita que a dívida dos clientes podem ter sido transferidos para novos credores e questiona os motivos pelos quais a Bybit tomou empréstimo de Ethereum ao invés de ter comprado a criptomoeda diretamente. Ou seja, ele falou basicamente isso daqui. Ó. Qual foi o objetivo dos empréstimos se a corretora tinha reservas que excedem as responsabilidades? Como conseguiram realizar uma nova auditoria tão rápido? Por quê? Como assim? Foi muito rápido essa auditoria. Como que eles conseguiram esse valor através de empréstimo e por que o empréstimo? Então ele questionou basicamente isso. E depois ele falou isso daqui, ó. Para tomar um empréstimo, para vocês terem uma noção, para tomar um empréstimo com os credores exigem pelo menos 150% de garantia. Então, a questão é, se você pode oferecer uma garantia de 150%, por que não simplesmente comprar o Ethereum? A menos que seja uma linha de crédito aberta apenas para acompanhar os saques e não cobrir totalmente o rombo. Se é uma coisa, por exemplo, eles conseguiram ter uma garantia de 150% com os credores, pegaram esse empréstimo para comprar de Ethereum 1.4, 1.5 bilhão. Por que não comprar diretamente com esse dinheiro que deram como garantia? De onde vem essa garantia? Provavelmente eles não têm essa garantia. Essa garantia pode vir ali dos próprios usuários, do valor que tem dos usuários, e deu esse valor como garantia. Ou pode ser outra coisa, pode ser uma linha de crédito aberta para acompanhar os saques e não para cobrir totalmente o rombo. Porém, se foi isso, como que eles comprovaram uma reserva aqui? Como que foi feita essa auditoria? Porque se foi uma linha de crédito, então eles não têm isso daqui em caixa para comprovar que de fato tem uma auditoria feita e tem ali uma margem 1 para 1 para os usuários. Então, aqui fica a questão, o questionamento do fundador da Kraken, que está tentando entender o que aconteceu. E para mim também é a mesma coisa, tá? Estou tentando entender ainda o que aconteceu com esse empréstimo e o porquê do empréstimo. Tá bom? Mas o porquê talvez a gente já tenha uma noção aí do motivo, né? Então, muita atenção para a Bybit, para você que tem conta na Bybit, e isso daqui talvez tenha sido um dos fatores que levaram à desvalorização do Bitcoin. Inclusive, olha só, tem outro fator importante aqui, ó. Fundos da Bybit já estão sendo movimentados e podem estar a caminho de mixers de Bitcoin, ou seja, estão começando a ser separados ali em pequenas frações para mandar para mixers de Bitcoin para começarem a despejar. Então, essa desvalorização dos últimos 2 dias, ontem e hoje, talvez tenha sido a consequência de venda já desses caras, tá? Os hackers norte-coreanos começaram a lavar os fundos roubados da Bybit, com a empresa de inteligência artificial de blockchain Elliptic rastreando mais de 140 milhões de dólares em transações iniciais projetadas para obscurecer o rastro do dinheiro. Isso daqui, ó, a Exchange X, ela é uma exchange onde você consegue fazer vendas de Bitcoin e de criptomoedas de forma anônima. E aqui, olha só, uma relação dos últimos dias em volume, veio equilibrando aqui basicamente nessa região. No dia do hack, que foi hackeado a Bybit, olha como subiu o volume lá dessa exchange. Ou seja, pode ser esses caras começando a utilizar essa exchange descentralizada, onde você consegue fazer o único e vendas anônimas, para despejar esses etéreos. Eles separaram ali em diversas carteiras, porções de aproximadamente 10 mil etéreos por carteira, e a gente já pode estar tendo esse despejo aí, onde supostamente os norte-coreanos hackearam a Bybit e agora estão despejando. Isso pode ter ajudado a impulsionar essa desvalorização aí do mercado entre ontem e hoje, tá? Foram 2 dias. Mas quando a gente vem aqui para o Bitcoin, Luiz, por que podemos ter a possibilidade de short squeeze? Vamos lá. Primeiro, o fato já aconteceu. O que tinha para acontecer já aconteceu, já está aí, já é realidade. E a partir de agora? A partir de agora é outro rumo, tá? É outra história. Já aconteceu, não tem mais o que acontecer, já foi hackeado, já pode estar sendo despejado, ou já foi despejado no mercado isso daí, mas quando a gente vai ver em dados, veja só, a gente está falando de 1,5 bilhão de dólares liquidados nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje foi 1,5 bilhão de dólares liquidados. Mas olha só, quando a gente vai ver quem foi liquidado,
A maioria das pessoas que foram liquidados foram esses caras aqui, ó, os caras da ponta compradora. Ou seja, até essa região de 84, 85, 86 mil dólares por unidade não tem praticamente nada para ser tirado do mercado agora. A gente está falando de 1 bilhão aproximadamente. Mas até lá em cima, em aproximadamente 106, 107, a gente está falando de 15 bilhões, uma proporção 10:1 aproximadamente. A gente está falando de 1,2, no máximo 1,3 para 15 bilhões, uma proporção muito grande, muito abrupta aqui em questão de liquidação. Agora, a maior parte das pessoas estão apostando e superalavancando em short. Então, se o mercado for tirar essas operações para deixar o book mais leve, a maior probabilidade agora é que tire os shorts ou as pessoas que estão acreditando na queda do Bitcoin. Então, por isso que há a possibilidade do short squeeze. Todas as vezes, ou a maioria das vezes que a gente tem uma proporção tão abrupta, assim, tão diferente, não está tão equilibrado, está muito desequilibrado essa proporção de long e short, a gente tem o mercado seguindo na linha ao contrário para tirar essas pessoas e também para buscar liquidez. E isso acaba sendo gerado do liquidez, porque stop e liquid de quem está fazendo short nada mais é do que uma compra. Se você que está aí me assistindo agora, vai lá e faz um short e você é liquidado nesse short, para a exchange fechar essa sua operação, ela faz uma compra ou uma recompra. No stop, a mesma coisa. Então, é uma pressão compradora, uma pressão contrária, e daí a gente tem esse short squeeze ou a possibilidade do short squeeze acontecendo. E liquidez, se a gente for em busca de liquidez agora, o pouco de liquidez que a gente tem está aqui, ó, 96. Então, se tivermos a possibilidade de um short squeeze, se tivermos, tá? Não estou falando aqui como verdade absoluta, mas o alvo desses short squeeze seria aqui, ó, nesse pico maior, que está em aproximadamente 4 bilhões a serem tirados do mercado, e alvo de liquidez aqui em 96 também, tá? Então, em 96 a gente tem um pico muito grande aqui de liquidação e também um pouco de liquidez, o pouco de liquidez que tem no mercado está ali em 96, chegando lá em cima em aproximadamente 100 mil dólares por unidade, a gente está falando de quase 10 bilhões de dólares a serem liquidados. Tá em uma paridade muito desproporcional agora, tá? Porém, isso, como eu falei, não é verdade absoluta. O que a gente precisa esperar agora são umas confirmações. Quais que são essas confirmações? Primeira confirmação, Bitcoin voltando para 91. Porque se ele se mantém abaixo disso daqui, ele vai ficar lateral aqui, vai ficar ganhando liquidez mais embaixo, daí a coisa fica feia. Então, para o dia de hoje, ou até mesmo para o dia de amanhã, é importante Bitcoin voltar para o canal e voltar também para esse padrão aqui. Olha só, a gente tem esse padrãozinho sendo formado no Bitcoin. Então, é crucial que o Bitcoin entre hoje e amanhã ele volte para 91. Se isso acontecer, pessoal, daqui é short squeeze na certa, tá? Bitcoin ele vai direto para 106 mil dólares por unidade. Mas, atenção, não é verdade absoluta. A gente precisa dessa confirmação aqui acontecendo. A gente precisa do Bitcoin acima de 91. Fica de olho. Muita gente não entende a minha análise aqui. A minha análise é pautada em probabilidade e estatística. A gente vê as probabilidades e as estatísticas que a gente tem no momento e a partir da confirmação aí sim, a gente tem a ação do mercado acontecendo. Por exemplo, se Bitcoin ele resolve voltar, chegou nos 91, o que você vai fazer? Você vai vender? Você vai shortar o Bitcoin? Porque voltou, agora é queda. Não, você tem a possibilidade de pegar uma operação aqui acima dos 91, porque a possibilidade dele romper esse canal é muito grande. Ou seja, aqui foi um bear trap e a gente tem a possibilidade de um short squeeze acontecer até 106, 107. Então aqui eu tenho uma decisão do mercado e sei o que fazer, tá bom? Então espera essa confirmação. Luiz, não fechou acima, não conseguiu ter força suficiente para voltar. E agora? Vai no semanal, espera para ver o que vai acontecer no semanal. No semanal, fechou abaixo aqui dessa região, fechou abaixo de 90 mil, aí a história muda totalmente, porque fica muito feio. Aqui no Bitcoin, a gente tem basicamente a formação no semanal de um topo duplo. Então, aqui vai ser a confirmação do topo duplo no semanal. Chegou lá no domingo, 9 horas da noite, fechou abaixo de 90, 91, aí, pessoal, a história muda, a análise muda totalmente, tá? Mas fechou acima de 91 short squeeze no Bitcoin. Bitcoin, possibilidade entre essa semana e a próxima voltar para 106, 107 mil dólares por unidade. Mas, atenção, Bitcoin precisa voltar para 91 no mínimo, tá bom? Porque se não volta, aí a história muda. Voltando aqui, aí a gente tem boas possibilidades aí
para Bitcoin. Inclusive, olha só o que está acontecendo com o volume. Volume em 78 aproximadamente, 78, 79. Se o Bitcoin vir aqui para 91, com volume de 70, muito próximo de 80 bilhões, a gente está falando de uma valorização com muito volume, ou seja, muitas pessoas negociando. E para a gente ter uma engrenagem funcionando corretamente de valorização, a gente precisa do fator negociação, a gente precisa de pessoas negociando, a gente precisa de pessoas comprando, lei de oferta e demanda, tem pessoas negociando, tem pessoas comprando, aí sim a gente tem a valorização aqui de preço, de fato, de Bitcoin com possibilidade de rompimento de 94, 95 ou chegando lá em 96, onde vai ser o próximo ponto do short squeeze. Depois, short squeeze máximo aqui chegando em aproximadamente 106, 107 mil dólares por unidade na confirmação de 91. Anota aí, tá? Faz essa anotaçãozinha. Inclusive, eu tinha passado aqui, algumas pessoas até criticaram sobre a confirmação. Eu falo sempre sobre confirmação para vocês. Falei sobre essa confirmação aqui de Ethereum, possibilidade de queda no Ethereum de 15%. O Ethereum confirmou, não deu tempo, quando eu fui ver aqui já tinha caído cá embaixo, tá? Eu estava fazendo outras coisas aqui, não deu tempo. Mas depois dessa confirmação aqui, Ethereum caiu aproximadamente 13%, tá? Não chegou a cair 15%, mas caiu 13% na base inferior desse canal. Quando a gente já aproveita aqui, já vem para as altcoins, veja o que está acontecendo com a dominância do Bitcoin. E por isso que eu estou de olho nas altcoins agora. Veja que a dominância tocou exatamente lá em 62 e no diário, com o Bitcoin caindo, a dominância está voltando. Ou seja, a gente vai ficar atento aqui, porque ainda existe a possibilidade de uma outra formação aqui, tá? Não vou confirmar ainda, a gente não tem, inclusive, confirmação, mas a gente pode ter um topo duplo sendo formado. A gente tem outras formações aqui que pode ser confirmada à medida que o tempo vai passando, tá? Mas no decorrer dessa semana. Para o decorrer dessa semana, é muito importante aí a dominância voltar para baixo dessa região de 61.4, 61 aproximadamente aqui, tá? Inclusive, se isso acontece com o Bitcoin vindo para 91, a gente vai ter altcoins subindo muito. Olha o que está acontecendo aqui. Bitcoin caindo quase 3%. A gente já tem altcoins subindo, ó, 2%, o Polkadot subindo 0,8%, o Solana caindo 2%, mesma paridade que o Ethereum. E na mesma paridade também que o Bitcoin. E já vindo para o Solana, pessoal, o Solana a gente vai ter, lembra lá da história da inflação do Solana? Até abril a gente vai ter grande inflação, grande quantidade de Solana entrando no mercado, tá? Então essas notícias aqui e tudo o que está acontecendo aqui com o mercado de negativo vai impactar de uma forma bem negativa para o Solana, porque é levado em consideração que já está acontecendo de ruim com a quantidade de dinheiro que vai entrar, a quantidade de Solanas, quantidade de Sol que vai entrar no mercado e não de capital, tá? E aqui, fundo para Solana, 120 mil dólares por unidade, existindo a possibilidade, se o Bitcoin não formar isso daqui, ó, o Bitcoin não voltar para 91, mas voltou para 91, atenção, Bitcoin voltou para 91, pessoal, a gente vai ter a possibilidade do Bitcoin tocando aqui e vindo direto para 106 com a possibilidade de um short squeeze, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha feito sentido. Olha só, para a gente fechar, tem outro detalhe aqui que eu esqueci de passar para vocês. Nessa lateralização, na lateralização passada, a gente teve essa formação aqui, olha só. A gente teve essa formação aqui, que foi uma formação bem parecida com o que está acontecendo agora. A gente teve também a lateralização, formação de lateralização, o mercado estava andando de lado, sem muita direção, ficou preso aqui, só que antes de subir e de termos a direção de fato, olha o que ele fez. Ele fez aqui um bear trap, fez um falso rompimento, tá? Uma armadilha de urso, subiu lá em cima, fundo mais alto, ele voltou aqui formando fundo mais alto, depois explodiu. Aí foi onde a gente teve essa explosão aqui, chegando até a alta máxima histórica. Aqui a gente tem a lateralização, a gente tem a tendência que está sendo formada, que a gente só precisa agora é ele formar e confirmar esse bear trap aqui nos 91 e então a gente pode ver o Bitcoin vindo para 106 e talvez para romper, tá bom? E no rompimento aqui a gente vai ter Bitcoin 120, 130, 150 mil dólares por unidade em uma última pernada. Agora, tudo depende dessa confirmação aqui em 91 mil dólares por unidade. Voltou para 91 mil dólares por unidade, vai ficar muito interessante e melhor até do que se ele tivesse segurado e não tivesse rompido. Aí sim, fica legal e a gente vai ter muitas operações aqui para a gente estar fazendo, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. E falando sobre altcoin, amanhã vou trazer um vídeo sobre as altcoins que eu estou comprando, tá bom? E ó, quer aprender a fazer análise, quer aprender a fazer esses tipos de operação em contratos futuros, tá lá no meu grupo VIP, link na descrição do meu treinamento, tá? Montei um combo bem interessante para vocês, tá? De 2 treinamentos,
Vocês vão conseguir comprar e participar de 2 treinamentos. Treinamento para médio prazo, curso onde você vai aprender a fazer operação de médio prazo e também operação de curto prazo. O link está na descrição, vai lá, vai fazer parte desse treinamento. São 2 treinamentos e você vai ganhar tudo, tá? Vai ganhar a área de membros, vai ganhar também o grupo VIP, análise diária, essas análises e as operações que eu fiz. Estou mandando lá no grupo VIP. Se você quer estar a par dessas operações lá em primeira mão, entra aí no treinamento e vai lá para o grupo VIP, tá bom? Tá interessante, você vai conseguir fazer aí algumas operações e fazer algumas compras também, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo em um próximo vídeo. Foi.